Você já parou para pensar em quem realmente está no controle? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você funciona. Vamos mergulhar na máquina mais poderosa e misteriosa que existe, o seu cérebro. Existe uma parte dele que, se parar, você simplesmente não pensa. E ainda mais 3 que, se deixarem de funcionar, você não sente, não decide e nem percebe o mundo como ele é. Mas a última é tão poderosa que define quem você é. E o mais curioso, talvez você nunca tenha ouvido falar nela. Córtex pré-frontal. Logo atrás da sua testa está a parte mais inteligente, mais estratégica e mais exigente do seu cérebro, o córtex pré-frontal. Ele é como o diretor executivo da sua mente. Quando você pensa antes de agir, quando escolhe não responder uma mensagem por impulso, ou quando faz um plano para daqui 2 anos, é ele que está trabalhando. Essa é a área responsável por tomar decisões, controlar seus impulsos, entender regras sociais e organizar o seu comportamento. É por isso que crianças e adolescentes costumam ser mais impulsivos. O córtex pré-frontal só termina de se desenvolver por volta dos 25 anos. E mesmo em adultos, ele pode ser facilmente afetado por falta de sono, estresse constante, má alimentação ou até excesso de estímulo digital. Um clássico da neurociência é o de Phineas Gage, um trabalhador americano que teve essa parte do cérebro perfurada por uma barra de ferro. Ele sobreviveu, mas sua personalidade mudou completamente. Ele passou de um homem equilibrado para alguém agressivo, impulsivo e imprudente. Isso mostra o quanto essa parte do cérebro está ligada ao que a gente chama de identidade social. Se você sente que vive procrastinando, que não consegue se organizar ou toma decisões ruins no automático, talvez o problema não seja preguiça. Pode ser que seu córtex pré-frontal esteja sobrecarregado ou mal estimulado. E isso sim dá para mudar. Hipotálamo. Agora, a gente mergulha numa parte do cérebro que poucas pessoas conhecem, mas que controla praticamente tudo, o hipotálamo. Apesar de ser minúsculo, ele regula sua fome, sua sede, a temperatura corporal, sono, libido, liberação de hormônios e o funcionamento do seu corpo inteiro. É como se ele fosse o maestro de uma orquestra biológica. E quando ele sai do ritmo, o corpo todo sente. O hipotálamo se conecta diretamente à glândula pituitária, formando um eixo que regula hormônios como cortisol, dopamina, ocitocina e tantos outros. Quando você sente um pico de raiva, ansiedade ou até aquele nervosismo antes de uma apresentação, é o hipotálamo que está ligando o modo alerta. Ele também regula o sono, controlando a liberação de melatonina. E se o seu sono está ruim, seu corpo não se recupera direito e a bagunça começa. Se essa parte do cérebro for lesionada, uma pessoa pode literalmente deixar de sentir fome ou sede. É uma ameaça direta à sobrevivência. Mas o problema mais comum hoje é outro. Quando a gente vive num estado constante de estresse, o hipotálamo ativa o famoso eixo HPA, liberando grandes doses de cortisol. E o excesso de cortisol bagunça tudo. Piora o sono, enfraquece o sistema imunológico, desregula o humor e pode até acelerar o envelhecimento. Cuidar do seu cérebro não é só meditar e pensar positivo, é cuidar do maestro que está por trás de tudo que você sente. Amígdala. A amígdala é uma estrutura pequena, com o formato de uma amêndoa, mas tem um poder imenso. Ela é o seu sistema de alarme. Sabe quando você sente medo do nada? Ou quando o coração acelera só de pensar em uma situação desconfortável? Ou até quando você se lembra de algo ruim e sente tudo de novo? A amígdala é quem dispara tudo isso. Ela processa emoções como medo, raiva, ansiedade, antes mesmo da sua parte racional entender o que está acontecendo. Por isso, muitas vezes a gente reage primeiro e pensa depois. E tudo bem, isso é essencial para a sobrevivência.
Imagina que você está atravessando a rua e vê um carro rápido vindo. A amígdala entra em ação. Antes mesmo de você processar que é perigoso, isso te salva. Mas esse mesmo alarme, quando está desregulado, pode sabotar a sua vida. Em pessoas com transtorno de ansiedade, depressão ou estresse pós-traumático, a amígdala se torna hiperativa. É como se o alarme estivesse sempre tocando, mesmo sem perigo. E isso esgota o corpo e a mente. Estudos mostram que pessoas com lesões na amígdala simplesmente não sentem medo. Elas podem estar diante de cobras, armas ou ameaças e nada acontece. Isso mostra o quanto essa estrutura é poderosa, mas também sensível. Entender a amígdala é entender que o medo não é fraqueza, é biologia. E que se você aprender a treinar a sua mente, pode ensinar o seu cérebro a reagir de forma mais equilibrada. Córtex sensorial. Se você enxerga cores, ouve sons, sente texturas, reconhece cheiros ou sabores, é graças ao seu córtex sensorial. Mas o mais interessante é que ele não apenas recebe os estímulos do mundo, ele interpreta. Isso significa que quando você sente o toque de alguém ou percebe a distância de um som, não é o seu corpo que entende isso, é o seu cérebro. Essa área é dividida em zonas específicas para cada sentido: visual, auditiva, somatosensorial, olfativa e gustativa. Mas todas se conectam. É por isso que um cheiro pode te lembrar sua infância ou uma música pode te fazer chorar. As sensações criam memórias. Em algumas pessoas, essas conexões sensoriais são tão intensas que acontecem de forma cruzada. É o que chamamos de sinestesia, quando alguém vê sons ou sente cores. O cérebro literalmente mistura os sentidos, criando uma percepção única do mundo. Essa parte do cérebro também é altamente plástica, ou seja, ela pode se adaptar. Pessoas cegas, por exemplo, desenvolvem uma sensibilidade maior em outros sentidos porque o cérebro redireciona áreas do córtex sensorial para recompensar a visão. Na prática, isso significa que você pode estimular essa área. Arte, natureza, música, contato físico e novos sabores. Tudo isso fortalece o seu cérebro. O mundo que você sente é o mundo que o seu cérebro interpreta. E quanto mais rica essa interpretação, mais viva é a sua experiência. Córtex cingulado anterior. Essa talvez seja a parte mais subestimada do cérebro. O córtex cingulado anterior. É como uma ponta entre o que você sente e o que você pensa. Ele entra em ação quando você percebeu um erro, sente culpa, toma decisões difíceis ou precisa ter empatia. É essa área que ajuda você a refletir antes de tomar uma atitude impulsiva. Quando alguém te magoa e você quer reagir, mas respira fundo, é o córtex cingulado anterior equilibrando emoções e racionalidade. Ele também se ativa quando você precisa escolher entre duas opções, ou quando percebe que algo não faz sentido. É a sua bússola interna. O mais interessante é que ele se conecta diretamente com o pré-frontal e com a amígdala, ou seja, é um mediador entre o instinto e a lógica. Em pessoas que sofrem de depressão ou transtorno de personalidade, essa região costuma funcionar de forma desequilibrada, e isso afeta a capacidade de tomar decisões, perceber o próprio comportamento ou até de se colocar no lugar do outro. Estudos também mostram que o córtex cingulado se ativa quando você sente dor social, como a rejeição, exclusão ou vergonha, ou seja, ele trata o emocional como se fosse físico. E isso explica porque certos sentimentos doem de verdade. Essa área é uma das que mais se desenvolve com meditação, autorreflexão e autoconhecimento. É o lugar onde mora seu senso de identidade, não o que você mostra para o mundo, mas o que você sente quando está sozinho. O cérebro é mais do que um órgão, é um lugar onde você vive. E nele moram seus pensamentos, seus medos, suas ideias, a sua essência. Essas 5 áreas, o córtex pré-frontal, hipotálamo, a amígdala, o córtex sensorial e o córtex cingulado anterior, são como engrenagens de uma mesma máquina. E todos estão se moldando o tempo todo, com base nas escolhas que você faz, no ambiente que você vive e nos estímulos que você consome. Seu cérebro não está pronto, ele está em construção. Agora mesmo, enquanto você escutava esse vídeo, suas conexões neurais mudaram.
Então a pergunta é: você vai deixar essa construção no automático ou vai assumir o controle? Porque se você não for o autor da sua própria mente, alguém será. E se esse vídeo te fez pensar, sentir ou enxergar o mundo de um jeito diferente, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a curiosidade guia cada passo. Então pause, explore e descubra esse mundo. Te vejo no próximo vídeo e até mais!